Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho, lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 8. O Espírito Santo prevalece. Para a meditação. Negar significa reter-se de Deus através do exercício de sua autoridade superior. Você já viveu o suficiente para reconhecer a rejeição de Deus aos seus planos para a sua vida? O primeiro caso registrado do Espírito de Deus negando as intenções de alguém na vida de Israel foi quando o falso profeta Balaão tentou profetizar contra Israel. Balaque, rei de Moabe, pediu a Balaão que amaldiçoasse Israel porque aquele que abençoares será abençoado, e aquele que amaldiçoares será amaldiçoado. Números 22 verso 6. Mas quando Balaão tentou profetizar, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele proferiu uma profecia que abençoou Israel de forma positiva. Números 24 verso 2 ao 9. Imagine. O Espírito de Deus prevaleceu e governou sobre as intenções de um falso profeta. Por gerações, esse evento seria lembrado com grande carinho por Israel. Moisés observou que Balaque, inimigo de Israel, contratou Balaão para amaldiçoar Israel, e contudo, por causa do amor do Senhor, teu Deus, por ti, o Senhor não ouviu Balaão e transformou a maldição em bênção. O Deuteronômio 23 verso 5, veja também Josué 24 verso 10, Neemias 13 verso 2. A história de Israel está repleta de casos em que Deus exerceu essa autoridade na vida de Israel porque ele o amava. Deus cancelou os planos do faraó de manter os israelitas em cativeiro. Ele enviou pragas ao Egito e permitiu que os israelitas cruzassem o Mar Vermelho, e então destruiu os egípcios que novamente tentaram derrotar Israel. Êxodo 14 verso 29 ao 31. Deus frustrou os planos de Senaqueribe de destruir Israel quando enviou um anjo para executar 185.000 homens, 2 Reis 19 verso 35. A história de Israel também está repleta de relatos de quando Deus prevaleceu por causa de servos individuais. Quando Coré desafiou a autoridade de Moisés, Deus interveio e destruiu Coré e seus seguidores rebeldes, Números 16 verso 31 ao 35. O rei Nabucodonosor estava determinado a aniquilar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, jogando-os em uma fornalha de fogo ardente. Deus prevaleceu. O Filho de Deus uniu-se a esses 3 homens. O rei ficou chocado ao ver 4 homens entrando na fornalha ardente. O fogo não os feriu, nem um único fio de cabelo da cabeça deles foi chamuscado. Daniel 3 verso 27. Depois que os administradores do rei Dário, motivados pela inveja de Daniel, manipularam o rei para que assinasse um decreto que o colocava na cova dos leões, Deus prevaleceu e o fechou a boca dos leões. Daniel 6 verso 22. O sumo sacerdote prendeu os apóstolos de Jesus e os colocou na prisão pública. Mas Deus prevaleceu. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os tirou. Atos 5 verso 19. Pedro tinha um preconceito extremo contra os gentios. Ele disse piedosamente a Deus, e nunca comi nada imundo ou impuro. Deus disse, no que Deus purificou, não chames imundo. Atos 10 verso 14 verso 15. Deus prevaleceu.
Pedro aprendeu uma lição, agora entendo que para Deus não há parcialidade. Se não fosse pela graça prevalecente de Deus, nenhum de nós seria preservado, aprenderia novas lições ou mesmo seria salvo. Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco para matar cristãos. Deus mudou seus planos. De repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu no chão. O resultado foi que ele orou: "O que devo fazer, Senhor?" Atos 22 versos 6 ao 10. Paulo escreveu aos Efésios, observando que naquela época, todos nós também vivíamos como eles, movidos por nossos desejos pecaminosos, seguindo nossas próprias vontades e nossos próprios propósitos. Como o restante da humanidade, éramos por natureza objetos da ira de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, e nos deu vida juntamente com Cristo, e nos ressuscitou, e Efésios 2 verso 3 ao 6, grifo do autor. Mas Deus, o gracioso Espírito Santo prevalece em nossas vidas o tempo todo. Prevejo que, quando atingirmos a plenitude, pediremos a Deus que nos permita assistir a inúmeros DVDs de como os anjos intervieram e prevaleceram em nossas vidas quando não tínhamos consciência do que estava acontecendo. Graças a Deus pela graça do Espírito Santo prevalecente. Para estudo e devoção adicionais. Salmo 124. Daniel 6 verso 3 verso 24. Atos 9 verso 1 ao 15. Efésios 2 verso 1 ao 9. Oração. Abençoado Espírito Santo, obrigado pelas maneiras como prevaleceste repetidas vezes em minha vida. Fico vermelho só de pensar nisso. Isso simplesmente me faz grato por tuas extraordinárias bondades. Em nome de Jesus. Amém.